Gravar a tela aqui também. E tá aqui o site oficial do Lugobots, tá? É lugobots.ai. E antes de tudo, né, o que é Lugobots? É um desafio de programação de futebol de robôs. Então, se vocês descerem aqui, vai dar para ver que o site ele hospeda várias partidas, né? Que você consegue desafiar os outros bots do site. E aí a cara de uma partida é mais ou menos essa daqui, né? Eu vou dar play. São umas bolinhas, tipo, como se fosse futebol de tampinha, assim, sabe? Eles vão passando a bola uns pros outros, de acordo com a programação de quem criou o bot, beleza? Então, esse é o desafio. E aí, se vier aqui em cima, em bots, tem aqui todos os bots do site por rank, tá? Então, tem o Miranha que foi derrotado 12 vezes só. É um bot muito bom. Tem bots da Liga Universitária, que é um campeonato separado só para universitários. E aí tem outros aqui que estão se classificando agora para Liga Aberta, né? Open. E aqui o Tsubasa que eu codei. E aí você consegue entrar no perfil do bot e assistir as partidas deles, né? E ver um monte de coisa da hora, assim. Que bots que ele derrota, quem que derrota ele, tá? Então, é sobre isso que é o desafio. E aí, então, como é que a gente programa um bot desses, né? Tem basicamente um projeto base que a gente vai usar que tem nessas três linguagens aqui. Tem Python, JavaScript e Go. Eu acho que Python é mais simples, né? A sintaxe, então eu vou ensinar em Python hoje. Porque também o bot que eu vou fazer esse ano vai ser em Python, então eu já tô acostumado. Então, a gente vai basicamente programar aqui 5 métodos que vai ter nesse projeto, que vão ser esses aqui, que são estados de jogo, né? Então, on-disputing é quando a bola não tem nenhum possessor, assim, então ninguém tem a posse de bola. Então, tá bom, o que que eu faço se a bola estiver solta, ninguém tem ela? É esse método aqui, você vai programar esse comportamento. Tem on-defending, que é quando um oponente tem a bola, então você tem que defender. Aí como é que você defende? Você vai pra cima ou você vai voltar pra sua posição? Você vai programar isso também. Aí tem on holding, que é quando você tem a bola. Então, caramba, será que eu vou correr? Será que eu vou chutar? Como é que eu vou passar pra alguém, né? On supporting é quando outro jogador aliado ele tem a bola, então eu vou support ele, ajudar ele. Então, como é que eu ajudo? Será que eu passo pra frente, marco alguém, né? E tem esse método do goleiro para mostrar. E o goleiro vai ser sempre o jogador de número 1, beleza? Então é basicamente esses 5 métodos aqui que a gente vai programar. Então, deixa eu ver se tem dúvidas até agora. Acho que não, né? Joia. Como é que a gente cria um bot? Eu já estou logado aqui na minha conta. Aí vocês criem uma, né? Aí tem aqui o perfil de vocês, tá aqui o Tsubasa. E aí, se vocês quiserem já criar um novo bot assim, você coloca aqui um nome do bot. Então, eu vou colocar... Não sei se vocês viram, mas a imagem da live aqui em cima tá o Kirby, né? Não sei se vocês conhecem. Então, eu vou codar o Kirby Bot hoje para vocês. Foi o nome. Então, eu vou codar o Kirby Bot hoje. E aí, acho que isso aqui não vai dar porque eu criei ontem já. Então, eu vou fazer com 2 T's. E aí você pode escolher um avatar para ele. Então eu vou colocar uma imagenzinha que eu já tinha salvo ontem nos meus downloads, que vai ser essa daqui. Então pode colocar aqui. E aí escolher as cores do seu bot, né, do lado de fora. Acho que eu vou fazer tipo assim. E aí isso aqui não precisa falar qual que é, né? Isso aqui é só para falar qual que é a linguagem, se você quiser contar para o site, tá? E aí, criado isso aqui, ele vai aparecer. E aí já vai aparecer aqui alguns tutoriais, né, de como criar o bot. E aí hoje, pessoal, a gente tem duas opções, que é você usar o Lugo Studio, que é uma aplicação assim de desktop, tá? Então você pode baixar ele e ele te ajuda a fazer muitas das coisas, tá? Te ajuda a baixar os arquivos, tem algumas funcionalidades de salvar posição na partida. Mas no final, algumas coisas a gente vai ter que fazer por linha de comando, tá? Então, eu vou estar fazendo, como é mais difícil, o setup manual com vocês hoje, tá? E aí, então, ele vai falar aqui pra gente baixar o código-fonte do modelo. E aí tem aqui os clientes básicos. Tem Python, JavaScript e Go. Vou escolher o de Python. E aí,
Ele está falando para abrir o terminal no diretório vazio que vai ter o código-fonte. Então, o que a gente pode fazer já? A gente pode vir aqui no Visual Studio e abrir um folder novo. Então, vai, por exemplo, no seu desktop aí, ele cria uma pasta que vai ser a do Kirby aqui. Aí tá falando que já tem um KirbyBot, então. Beleza. Então, eu vou selecionar esse folder aqui, vou abrir ele no Visual Studio. E aí, pessoal, se a gente apertar Ctrl J agora, ele vai abrir o terminal. E aí, abrindo aqui o terminal, tá mostrando um monte de mensagem agora, mas enfim. Tá vendo que a gente já tá na pasta que a gente fez do KirbyBot, né? Então, beleza. A gente já consegue fazer tudo por aqui, porque os arquivos vão aparecer aqui também, tá? Então, eu vou voltar aqui na página. Ele tá falando para rodar o seguinte comando para configurar o início do projeto de forma rápida. Isso aqui é um comando do Docker, pessoal, que é a única dependência que a gente tem de aplicação que você tem que instalar para rodar. Então, o Docker é isso daqui, tá? Esse aplicativozinho em azul. E ele basicamente é uma forma de criar containers, né? Que são ambientes para as aplicações rodarem e, por exemplo, você conseguir codar coisas de forma mais rápida, né? Você já tem todas as bibliotecas ali. E aí, cada botzinho vai rodar no seu container, tá? Durante a partida. Então, basicamente, você vai precisar só baixar isso aqui para você ter o comando do Docker, tá? E aí, deixando ele aberto aqui, ele já está aberto. Como eu estou no Windows, eu vou rodar esse comando, que é docker run. E aí, eu vou pegar o bot setup do Python aqui. Então, latest.py, vou dar só um Ctrl C. Eu vou vir aqui na linha de comando. E aí, eu vou dar um Enter. Daí ele tá falando, ó, não achei essa imagem localmente, então você não tem ela ainda. Aí ele vai começar a baixar o setup aqui pra mim. E aí, pô, tá. Achei uma imagem nova, tô criando um template. E aí ele vai instalar tudo aqui pra você. E você vê que rapidinho já surgiram algumas pastas aqui, tá bom, pessoal? Por enquanto, sem dúvidas, joia. Então, ele vai criar algumas pastas para você aqui. Tem essa .logo, você não vai precisar mexer nela em geral, tá? Isso aqui são coisas do Docker só para ele instalar, que a gente vai usar agora, tá bom? Então, isso aqui pode deixar fechado. Tem esse Docker Compose, que aí a gente vai poder mexer para, sabe, só para customizar algumas coisas mais tarde, mas agora não é importante, tá bom? E tem um README com várias informações aqui de como instalar o projeto, se tiver tempo para ler depois, né? Fazendo essa introdução que eu estou fazendo para vocês. Mas aí, onde que a gente vai mexer mesmo? Tem essa pasta aqui, que é a pasta source, que vai ter os 3 principais arquivos que a gente vai mexer. Tem esse main aqui, que em geral você não precisa mexer, tá? É só para inicializar os bots. Então ele vai pegar a posição inicial, fazer um monte de coisa. E aí, lembra que eu falei que tinha aquelas funçõezinhas? Elas estão aqui na classe MyBot, pessoal. Então, como é que funciona? Vai ter essa classe que vai definir um bot qualquer, né? E aí ele vai ter todos aqueles métodos. Eu vou diminuindo aqui, ó. OnDisputing, OnDefending, OnHolding, OnSupporting, AsGoalkeeper. E aí, esse botzinho que a gente vai baixar no setup, ele é um botzinho chamado TheDummies, que ele já tem várias funções aqui implementadas, né? Já tem, por exemplo, uma lógica de OnHolding. Só que a gente vai ver que ela tá meio ruim, tá? Então a gente vai melhorar essa lógica. E eu vou passando por essas funções aqui para explicar o que está acontecendo em cada um delas. Beleza? Então a gente vai mexer em geral para programar nosso bot nesse arquivo aqui, que tem aquelas 5 funçõezinhas. E aí, por exemplo, essas outras aqui, você pode ir criando dentro para chamar e fazer funcionalidades, tá bom? E aí, então, tem esse outro arquivo, que é um arquivo de settings. Então, nesse outro arquivo aqui, você pode customizar quais são as posições iniciais, né? Então, eu vou mostrar mais depois, mas tem uma coisa que é o mapper, que todo bot vai receber. E aí ele divide o campo assim como se fosse num grid. Eu acho melhor mostrar quando eu for rodar, tá bom? Então, por enquanto, tá de boa. Para instalar é basicamente isso. Fechou? Então, você vai rodar o comandozinho, tem que ter o Docker e vai estar aqui. Beleza? E aí, como é que a gente vai pegar e criar o servidor, então, né? Tem esse comando chamado Docker Compose Up, que a gente vai usar ele muito no terminal, tá bom?
E aí, primeiro de tudo, você tem que rodar o Docker Compose Up Builder, tá bom? Que ele vai ser uma dependência aqui que a gente precisa. Então, logo depois de você rodar o comando aqui de fazer o setup, que vai vir esses arquivos, você roda o Docker Compose Up Builder. Que aí ele vai baixar as dependências, né? O que ele precisa. E já vai instalar tudo. E aí vai aparecer aqui no Docker agora, já o seu KirbyBot com o Builder, beleza? Porque o Builder ele é uma dependência para os outros. E aí, pessoal, como é que a gente pega e, continuando aqui, né? Ele já fala até as coisas que eu estou adiantando. Ah, você pode baixar essas imagens para acelerar o processo. Mas aí eu estou nessa parte aqui do Docker Compose Up Builder. E para rodar o jogo, eu dou Docker Compose Up. Então, vou vir aqui, rodar Docker Compose Up. E aí, beleza. Tá aparecendo um monte de mensagem aqui porque ele tá inicializando os jogadores no servidor, tá bom? E aí, se você for ver até, agora ele criou várias imagens, ele vai criar ainda, né? Aqui, que são as imagens dos jogadores. Então, tá vendo que tá aparecendo o servidor, e aí tá conectando o player home e o player away, que é o inimigo. Para ver o jogo rodando, é só vir nesse navegador aqui, localhost. E aí, tá vendo que os jogadores estão se conectando, né? Então, eles estão indo para as posições iniciais deles. E aí, quando todo mundo se conectar no jogo, aí ele vai começar direto. E tem 5 minutinhos para eles jogarem aqui. Então, já tá rodando aqui, eles já estão passando uns pros outros. Já estão com alguma lógica aqui jogando, tá? Então, tá vendo? Eles estão chutando no gol, fazendo um monte de coisa. Olha aí. Então, é assim que roda o projeto assim. Então, é basicamente 3 coisas, tá, pessoal? Você vai ter que rodar o comandinho para baixar as coisas. Aí, você vai dar Docker Compose Up Builder, Docker Compose Up e já vai estar no navegador. Simples. Até agora, todo mundo entendeu? Se tiverem alguma dúvida a mais, podem mandar. Alguém me confirma, por favor. Eu fico nervoso sem ninguém falar nada. Joia. Tranquilíssimo, então. Então, agora, entendi, mas sou suspeito pra falar. É, realmente. E aí, ó, o que tem de funcionalidades aqui? Tem o modo debug, tá? Em que você pode pegar e pausar o jogo. Então, você é só clicar nesse botãozinho aqui. Você pode também, quando tá pausado, passar o jogo por turno. Que aí eles vão frame a frame assim, pá, pá, pá. Pra você ver e reproduzir jogadas mais fácil. E você pode rearranjar, né? Com esse botão rearrange. Os bots na ordem que você quiser. Ah, então quero testar se ele vai conseguir bloquear aqui, não sei o que. E aí você dá Keep Positions e quando você soltar de novo, eles voltam nessa posição, tá? Então é basicamente assim que você usa essa parte do navegador. Joia? E aí, vai ficar cuspindo um monte de coisa aqui porque ele tá recebendo as ordens dos bots, né? Mas vou fechar aqui para não machucar nossos olhos. E aí, lembra que eu mostrei aqui no settings que ele tem as posições iniciais, né? Então, para cada jogador, isso aqui é só você preencher. Ele vai falar, ah, posição 1, 3, 4, vai ser coluna tal e a row tal, né? Isso aqui, pessoal, quantas colunas e quantas linhas que vai ter? Tá definido aqui em cima no seu bot, tá? No seu mapa. E aí você consegue visualizar isso aqui e mudar esses números aqui para dividir como você quiser o campo. E aí, por exemplo, isso aqui tá nas posições com tamanho, né, 10x6. Então, você pode vir aqui, nesses dois campos, e colocar 10 e 6 aqui. E clicando nesse botãozinho, ele vai recarregar e mostrar as regiões, tá? E aí, então, o que ele tá falando, por exemplo, é que o bot 1 tá começando no 00, mas não importa porque ele é o goleiro, né? Enfim. O bot 2, ele tá começando na 11. Então, você vem aqui, o bot 1 começa bem aqui, né? E é assim que a gente vai conseguir alterar as posições depois. Beleza? Então, é basicamente isso. Já tá rodando. Quando eu quiser parar, eu posso tanto vir no Docker aqui, tá? E parar. Quanto eu posso só dar um Ctrl C aqui no terminal. Aí ele vai fazer um barulhão, desconectar todo mundo aqui. E aí ele vai desconectar todas as máquinas, ele vai falar, desconectou do back-end, enfim. É assim que a gente roda o jogo, tá? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no comportamento dos bots, né? Então, por que eles estão jogando de determinada maneira agora?
Ele bugou aqui, vou terminar um pouco. Mas se quiser rodar de novo, é só dar outro Docker Compose Up. Que aí ele vai recriar tudo e inicializar, tá? Pra você... Ah, tranquilo. Eu vou passar pela documentação agora, Pri. Se você quiser acompanhar a partir de agora, tá tranquilo. Aí, tá vendo? Se vocês quiserem rodar de novo, é só Docker Compose Up. Que ele reinicia outro jogo, tá? E aí, tá vendo aqui, ó. Eu vou até pausar pra mostrar. Olha aqui o que o settings tá falando. Tá falando que o 2 começa na posição 1, que o 5 começa na posição 1,4, né? E aí, se eu quisesse mudar isso aqui, por exemplo, eu poderia colocar... Ah, o 5 eu quero que comece na posição 1,3. E eu quero que o 2 comece na posição 1,2. Enfim. E aí, você dá Ctrl S no Python, olha aqui, ó. Ele já recarrega sozinho e volta para as posições iniciais. Então, você pode colocar uma formação inicial diferente dessa forma aqui. E aí, vamos supor que eu... Nossa, tá muito grande esses blocos aqui. Eu quero fazer, por exemplo, 20 por 15, né? Então, eu posso só mostrar o grid aqui. E aí, eu quero que, por exemplo, agora o 5 comece na posição diferente. É só eu colocar que eu tô seguindo 20 por 15 aqui. Então, vai ser 20 por 15. E eu coloco tudo correspondente aqui, tá? Que é isso aqui que ele vai usar no mapper. Então, beleza, pessoal. Eu vou deixar como estava inicialmente, tá? Então, como ele estava 10 por 6. Dessa forma aqui. Então, ele começa nessa posição inicial, tá com o modo debug, eu soltei aqui. E aí, tá vendo que tem alguns bots que eles estão indo atrás da bola, né? Por quê? Lembra que eu falei? Eu vou ficar abrindo os códigos o tempo todo sem querer. Enfim. Que aqui no bot tem essas 5 funçãozinhas. Então, por que que alguns bots estão indo até a bola agora? Porque o estado de jogo agora é o estado on disputing, em que eles estão querendo ir até a bola. E aí, pessoal, falta uma parte do setup aqui que vai ajudar a gente. Tá vendo que ele tá usando muito esse inspector? Se você for ver, ele usa em toda parte, né? O que é um inspector? Um inspector é uma forma de você ter informações sobre o jogo. Então, como é que eu sei que bot que eu sou? Como é que eu sei onde que tá a bola? Todas as funções vão receber esse inspector aqui, tá bom? Então, ele vai receber as informações do jogo, como se fosse uma foto, em que ele fala, olha, todos os bots estão nessas posições, né? Que é o snapshot. Snapshot é a foto do jogo, né? E o inspector, ele só vai acessar as coisas para você. Então, por exemplo, aqui no começo desse código, ele está pegando uma variável, que é ball position. Ele está falando, ó, inspector, dá um get ball. Então, pega a bola para mim, tá? E pega a posição para mim. E aí, tudo isso está dentro dessa biblioteca Lugo4Py, que a gente pode instalar local para a gente conseguir acessar que funções que tem esse inspector, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou parar rapidinho só para a gente terminar de fazer esse setup, que acabou faltando, tá? Isso é uma coisa específica de Python para ajudar a gente a programar e saber que funções tem, beleza? Alguma dúvida? Muito complicado? Muito difícil? Tem bastante código aqui, mas eu vou ler com vocês para mostrar a lógica, assim, e por que que o bot faz o que ele faz, tá bom? Então, ele já parou aqui. Eu vou até iniciar outro terminal, que ele tá meio bugado, né? Mas aí, pessoal, se você acessar o README, vai ter uma parte aqui que ele vai falar exatamente isso daqui, né? Que é o IntelliSense da máquina. O que é IntelliSense? É só o autocomplete, né? Se você colocar ponto, ele vai mostrar as funções que tem. Então, o que ele está falando? Se você tem o Python, né? Você tem que ter esse pip, que é de instalar bibliotecas. E aí, você vai rodar esse comando aqui, que é pip install virtualenv, que é para criar como se fosse um ambientezinho aqui para a gente instalar a biblioteca do Lugo. E aí, o que ele está falando aqui? Ó, não se assusta com, com warning. Ele está falando, olha, eu já tenho virtualenv aqui na sua máquina, porque eu já instalei. E aí, a gente vai fazer, então, esse comando, que é criar a venv. Então, eu estou criando um ambiente, tá? Ele tá até falando, ó, você quer que selecione esse para esse workspace? Pode ser.
E agora ele criou uma pastazinha aqui que vai ter algumas coisas, tá? Mas não precisa ficar lendo isso aqui. Vai ser só pra gente instalar esse Lugo for Pi para mostrar pra gente os comandinhos. E aí, pessoal, dentro dessa Venv vai ter um Activate aqui pra gente ativar ela. Então eu vou colocar ponto barra aqui, aí eu vou colocar Venv. Se eu apertar Tab, depois ele já completa. Aí eu quero ir em Scripts, então eu coloquei Scri, apertei Tab, ele completa. E Activate. E aí se eu rodar esse Activate, tá vendo que apareceu agora Venv aqui, né? Isso é porque ele ativou a máquina virtual, não a máquina virtual, né? Mas o ambiente. E agora tudo que a gente instalar, a gente vai instalar dentro disso daqui, tá bom? E aí lembra que nesse Requirements tinha esse Lugo for Pi aqui? Então, é o que a gente vai instalar. Então, qual que vai ser o comandinho, ó? Como eu quero instalar só o Lugo for Pi, eu vou tirar esses outros aqui, né? Eu vou comentar. E aí, se você vir no README, ele fala que o próximo comando é pip install requirements. Ele vai pegar o que está nesse arquivo aqui e vai instalar para você. Então, eu vou colar ele. E aí, agora, ele vai instalar o pacote do Lugo for Pi. E aí, pessoal, ele vai aparecer aqui em lib. E é isso daqui que tem todas as implementações das funções que a gente vai usar, tá bom? Então, de novo, posso só fechar isso aqui. Se você quiser abrir e ver o que tem, ótimo, tá? Tem várias coisas legais. Eu não entendo tudo que tá aqui, porque tem coisa que é só para rodar o jogo mesmo. Mas aí, o que isso aqui ajuda a gente? Tá vendo que ele parou de ficar amarelinho aqui, né? Agora, se eu colocar Inspector, tá vendo? Ele sabe o que é. E se eu colocar ponto, ele vai ter várias funções que vão ajudar a gente a jogar o jogo. Então, é fundamental aprender a usar um Inspector, tá bom? Então, o que a gente pode fazer no Inspector? A gente pode dar um getBall. Então, por exemplo, getBall é uma função, beleza. Vou chamar ela. Se eu colocar outro ponto, peguei a bola, o que a bola tem? Ela tem um jogador que está segurando ela, ela tem uma posição, tem uma velocidade, tem várias coisas, tá? Então, esse Inspector vai ser um cara que sabe tudo que está acontecendo no jogo agora, que a gente vai usar para tirar informações do estado atual do jogo, tá? E aí, o que está acontecendo nesse bot aqui agora, né, no estado OnDisputing? Ele está falando o seguinte: olha, pega a posição da bola, então, ó, Inspector, getBall.position, e aí, como é que a gente pega e faz o bot fazer alguma coisa? A gente pode dar ordens, né? Então, se você vir no Inspector de novo, você colocar make, tem várias ordens aqui. Ele pode dar catch, ele pode pegar, né, a bola, ele pode chutar a bola, pode se mover, tem várias ordens aqui que você pode dar. Então, da forma como tá aqui agora, ele tá falando, ó, Inspector, make order, move max speed, ou seja, se move em velocidade máxima para a direção da bola. E aí ele tá pegando depois e falando também, olha, eu também quero uma catch order, que é, inspetor, manda ele pegar a bola. Então faz uma ordem aí de dar catch. E aí depois eu retorno uma lista com as minhas ordens, tá? Então tá vendo essas funçãozinhas aqui, OnDisputing, ela sempre retorna uma lista de ordens para dizer o que cada bot vai fazer em cada estado, tá? Então, por exemplo, tá vendo que OnDisputing tá assim, né? E aí, beleza. Então, OnDisputing tá assim. Aí, eu vou chegar lá. Vai ficar disponível sim. Pi. Eu tô gravando aqui. Aí eu posso disponibilizar para vocês, beleza? Então, agora, tá vendo que eu vou iniciar o jogo aqui. Eu vou pausar. Então, vou dar Docker Compose Up. E aí ele vai pegar e vai conectar todo mundo. E aí a gente vem aqui nesse localhost, tá? Aí eu vou até colocar o modo debug on aqui, para ele já iniciar e pausar, beleza? Então, meu PC tá um pouquinho lento, né? Mas ele vai carregar todo mundo, colocar no jogo, tá? E aí, beleza. Tá vendo que agora iniciou o jogo? Qual que é o estado? Ele é OnDisputing. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar dentro dessa função aqui, né? Porque ele sabe que a bola está em disputa. E ele vai fazer, tá? Então, tem esse código aqui em cada um desses botzinhos.
E ele vai falar, tá bom, então tem que ir em direção à bola. Aí tá vendo que todo mundo, se você for ver, tá se movendo em direção à bola, né? Então tá vendo que você vai dando net, e aí eles pegam a bola. Beleza. Então agora ele pegou a bola. Todos os outros bots agora estão no estado que é on supporting, beleza? Porque eles estão com a posse de bola. Só que o bot 10 tá no estado que é on holding. Como é que a gente pode ver isso? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um print em cada uma dessas funções, só para mostrar lá no Docker, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, on disputing, vou colocar aqui um print on defending, vou colocar um print do on holding. Então eu vou só printando as coisas aqui para o bot falar pra gente que estado que ele tá. Mas ele já tá entrando nessa função, tá? Então quando ele entrar, ele vai printar antes de seguir toda a lógica, beleza? Então, por exemplo, toda vez que você dá Ctrl S aqui, ele volta para as posições iniciais, tá? Então, como é que a gente pode ver que mensagens que o bot está mandando, né? Está dando erro. Aqui nos containers, ele tem todos os bots que estão rodando na partida agora, tá bom? Então, por exemplo, tem aqui o player home. Home é quem está jogando desse lado home aqui. E tem o player away, que são os inimigos, tá? Vamos supor... Ó, eu vou pegar aqui o jogo e eu vou comprar ele. Eu vou afastar todo mundo. Eu vou colocar o 10 aqui bem pertinho da bola, que ele vai pegar ela, tá? Então, ó, eu vou salvar as posições. E aí eu vou abrir aqui, ó. Se você for ver os nomes, tem o Player Home 10. Eu vou abrir ele. Abrindo aqui, tem várias mensagens que ele tá falando, olha, eu tô começando a jogar, eu tô conectando. Boa, tô jogando, né? E aí o que eu vou fazer então? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou dar next agora. Olha o que aconteceu. Ele printou on disputing. Por quê? A bola tá on disputing, ninguém tem ela. Então ele tá passando sempre nessa funçãozinha aqui, on disputing, né? Então, ó, cada turno ele vai rodar essa função uma vez. E aí a função sempre vai falar, vai em direção à bola, vai em direção à bola. Até que ele pega ela. Agora ele tá o quê? Ele tá on holding. Por quê? Porque agora ele não tá on disputing mais. Ele tá aqui nessa outra função, on holding, fazendo toda a lógica dela. E ele tá dando uma ordem que é o quê? Ah, você tem que se mover pro centro do gol, né? E aí eu vou passar com calma pela função, ou você tem que chutar. Então, esses são os estados de jogo que tem aqui, tá bom? E se você pegar, por exemplo, um player, por exemplo, do home aqui, o 4. Eita, peguei o Huawei 10, pera aí. Você pegar o 4 aqui, tá vendo que tava tudo on disputing, porque a bola tava sendo disputada. Agora ele tá o quê? Ele tá on supporting, porque é o meu time que tem a bola, tá? Então, por exemplo, eu vou mover. Opa, agora o player 8 aqui, ele pegou a bola. Aí a hora que ele vai falar? Eu tô on defending agora, porque o inimigo pegou a bola. E aí o que o on defender faz? Ele vai nessa função aqui, que é a on defending, e executa a lógica dela. E aí tudo tem já uma lógicazinha pronta, bem básica, que ele tá fazendo, tá? Mas é basicamente olhar as informações do inspector e aí dar alguma ordem. Beleza? E aí você agora deve estar se perguntando, Vitor, como é que você sabe de tudo isso? Você adivinhou? Você foi mexendo no código? Você... Não, pessoal. Como é que a gente vai pegar mais informações? Tem aqui essa aba de documentação. Leiam a documentação. Ler a documentação é o P. E aí, se você vir aqui em Specification, vai abrir para essa página que vai falar tudo sobre como o jogo funciona. Até nos detalhes, assim, de como que vai no turno, né? E aí, tudo que eu tô falando tá aqui. Se você tiver dificuldade de ler inglês, tem esse translate de português aqui, que aí o Google já faz, tá? Então, você pode traduzir aqui. E eu vou deixar em inglês porque é do jeito que a gente tá codando, mas se você tiver dificuldade, só vir aqui. E aí ele tá falando quais são os estados de jogo, mas o que é importante? Isso daqui, por exemplo, ele tá falando qual que é o tamanho do campo, qual que é o tamanho da bola, né? Isso aqui é muito bom de saber. Ele tá falando que o X, ele vai nesse sentido, que o Y vai nesse, né? Então tem todos os tamanhos aqui. Esses tamanhos, eles também a gente consegue acessar nessa biblioteca do Lugo4Py. Então se eu colocar Lugo4Py aqui, como a gente instalou ela, a gente consegue dar ponto.
E ele tem várias coisas. Por exemplo, se a gente colocar specs, que é especificações, ele vai ter qual que é a desaceleração da bola, a velocidade máxima, qual que é o velocidade máxima do jogador e tal. Se você quiser ver como é que tá a implementação, você segura Ctrl no VS Studio, tá? No VS Code. E aí você clica que ele vai exatamente pro arquivo em que ele define tudo isso, tá? E aí você consegue ir entrando nessas bibliotecas aqui e pegando algumas informações, assim, por exemplo, o número máximo de jogadores é tal. Então a velocidade máxima do jogador é 100, beleza. Que tá tudo aqui, mas também tá na documentação, tá? Se a gente descer mais, tem todas as specs aqui. Então, qual que é a velocidade máxima da bola, qual que é a desaceleração, o tamanho do gol e coisas assim. Beleza? Então, beleza? Estão comigo. E aí, por exemplo, aquela coisa que eu tava te falando que cada turno os bots têm que mandar uma mensagem, né? Que é um order set que eles falam. É só uma lista de ordens, tá? Estão todas definidas aqui. Então ele fala, olha, o que é um move que o inspector faz? Ele muda a velocidade e a direção do jogador. O catch, ele tenta pegar a bola. O jump é só pro goleiro, tá? Ele pode pular assim para tentar pegar a bola. Então tá tudo aqui nessa página, tá? E também nos arquivos que a gente baixou do Lugo4Py. Mas aqui tá organizadinho, se vocês quiserem ler depois. Você pode chutar também, né? Aí tá falando como é que é implementado, tudo bonitinho aqui, beleza? E aí, uma coisa que é interessante a gente saber também é que todos os elementos no campo aqui, por exemplo, a bola e os jogadores, eles vão ter uma coordenada, né? Então, x e y. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Pra gente ver que coordenada que a gente tá. Eu vou pegar lá na função do onHolding, por exemplo, se eu tiver com a bola, eu vou printar outra coisa também. Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem que eu sou. Como é que eu faço isso? Tudo que a gente quiser descobrir sobre o jogo, a gente pergunta pro inspector. Então, inspector, ponto. O que tem aqui? Tem getBall, getBallHolder, getMe. Perfeito, eu quero pegar quem sou eu. Beleza, então, getMe é um jogador. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu sou esse jogador aqui. Então, me é esse aqui. E aí, se eu colocar me, ponto agora, tá vendo que o jogador ele tem um número, tem a posição, tem a velocidade, né? Então, a posição são as coordenadas que ele estão agora, tá? Então, se eu quiser printar a posição, ela vai ter um x e um y. Então, eu posso fazer, tipo, ó, um print no Python. Eu vou colocar F para formatar. Vou colocar my position. Vai ser o x aqui e o y. E agora, quando a gente pegar e salvar isso aqui, todo turno ele vai printar, se ele tiver onHolding, né, a posição dele também. Perfeito? Então, ó, vou voltar aqui no navegador. E aí lembra que onHolding tem que ser jogador nosso, tá? Então eu vou fazer um jogador nosso pegar a bola aqui. Então, ó, salvei. Vou fazer o 10 pegar a bola pra gente. Então, ó, você vai pegando next turn até que o 10 pegou a bola. Agora eu vou tirar o 8 de perto dele pra gente ficar vendo. Vamos abrir aqui no container o player home 10. Aí você pode até pesquisar, tá? Então, player home. Vai precisar dar umas lagadinhas, mas player home. E aí ele vai abrir aqui, ó, todos os players home. E eu quero o 10, então eu vou colocar 10 aqui. E ele vai mostrar onde que tá o jogador 10. Aí tá vendo que agora ele tá mostrando a posição dele, né? Então, tá falando que a posição dele é 10.000 e 5.000. Se você vir aqui no canto, ele mostra as coordenadas. Então, ó, ele tá no 5.000 e no 10.000. Então, o X e o Y tá mostrando ali. E aí, conforme a gente for dando next turn aqui, ele vai mostrando sempre a posição dele. Então, um jogador, ele tem sempre uma posição. E aí, por meio do inspector, a gente consegue saber isso para todo mundo que está no campo. Eu posso fazer inspector.q. Posso fazer inspector.getMyTeam. E aí ele vai pegar... Na verdade, é getMyTeamPlayers. Ele vai pegar todos os jogadores. Então, a todo ponto, eu sei onde é que estão todos os jogadores, onde é que está a bola. E eu sei também o que, ó. Vamos mostrar aqui para esse jogador.
Vamos pegar... O que mais que ele tem? Vou colocar... Pra mostrar o quê? Se eu colocar mi ponto, tá falando que ele tem uma velocity, né? Velocidade, o que que ela tem? Ela tem uma direção e ele tem uma speed. Vamos mostrar a speed, então, né? Então, vou colocar aqui minha speed. É isso daqui. Eu vou colocar aqui minha direction. Vai ser o quê? Mi ponto a velocidade, né? Aí na velocidade tem a direção. Aí eu vou mostrar também o X e o Y aqui. Dessa direção. Então, beleza. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô só mostrando as informações de um jogador. Que ele tem a speed, ele tem a direção, tem tudo isso aqui, tá? Então, quando a gente recarrega, eles voltam às posições iniciais. E eu tava olhando o jogador 10. Vai tá? Temos que colocar aqui. Vou fazer ele pegar a bola de novo. Por quê, ó? Se ele não tiver um holding, ele não vai printar o que está naquela função. Então, tem que estar no estado certo. Então, ele vai indo, tá? Pegou a bola. Beleza. Entrou naquela função, ele tá falando, olha, minha posição é tal. Ó, confere. Tá aqui no campo, né? Posição 11.000 por... Perfeito. A velocidade é tal. E ele tá indo nessa direção aqui, tá? A direção é como se fosse um vetor, pessoal. Um vetor é uma setinha aqui. E aí, essa setinha que ele tá falando aqui, vamos ler ela. Ele tá falando que o x dessa setinha é quase 100. Então, como o x ele tá crescendo para cá, ele tá indo nessa direção. E o y dele tá bem baixinho, né? Então, o que ele tá falando? Ele tá falando que ele tá se movendo na horizontal, assim. Perfeito? Então, é quase que aquele negócio de física, né? Mas tá tudo aqui, você tem todas as informações o tempo todo, beleza? Do que seu bot tá fazendo e de todos os outros. Até aqui, tá tudo bem, assim. Então, tudo que a gente quer saber sobre o jogo, a gente vai pegar do Inspector. E aí, o que a gente vai fazer para programar o bot agora? A gente vai pegar e entrar dentro desses estados de jogo. A gente vai falar, caramba, eu quero que quando ele perca a bola, que ele defenda melhor, né? Ou eu quero, caramba, eu quero que meu goleiro fique melhor. O goleiro tá muito ruim. Então a gente vai programar esse tipo de coisa, tá bom? Vocês têm alguma dúvida até agora? Acho que eu falei bastante coisa. Acho que é um momento para perguntar. Se vocês quiserem também, ó, levantar a mãozinha para falar. Pode falar, Thatcher. Se você quiser até levantar... Caramba, o Thatcher tá aqui? Ele não aparece na plateia? Ah, sim, tá aqui. Achei você. Se você quiser levantar a mãozinha pra falar ou digitar no chat, fica à vontade, tá? Já tá com 40 minutinhos. Deu esse erro na hora de instalar os requirements. Sim, lembra porque eu peguei lá e eu comentei algumas linhas quando eu fui instalar? Então, quando você dá o Compose Up, ele instala normal, né? Mas aí quando você vai dar... É na Venv que você tá falando, né? Pro Python? É isso? Que tá dando erro? Então, é porque na Venv a gente quer instalar só o pacote do Log4Py, tá bom? Então, quando você for instalar na Venv, você ou comenta as outras, ou você tira elas, tá? Pra ficar só o Log4Py. Beleza? Se você tirar as outras linhas, vai dar certo. Mas aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida maior, assim? Tá muito complicado? Tem alguma coisa que não ficou clara, que vocês querem saber? Senão a gente vai programando aqui e melhorando o bot. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí. Não sei se tá tudo certo, espero que esteja. Deixa eu ver, hoje o Matt tá digitando alguma coisa. Mas beleza, então. Boa, o Matt pediu pra falar. Aí eu já convidei ele aqui. Boa, como é que você tá? Alô, alô. Alô, Salve. tudo bom?
Eu fiquei com uma dúvida com relação aos vetores. Sim, Eu posso utilizar eles para, tipo, não só para o jogador, para outras funções também, tipo, goleiro, bola. você pode. Na documentação aqui, ele fala que todos os elementos do jogo, eles têm isso. Então, por exemplo, a bola, ela também vai ter uma velocidade. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos supor que você queira saber a velocidade da bola, tá? Então, eu vou pegar no on-holding também. E... você pode pegar em qualquer função aqui que você quiser ver, né? Só que aí você tem que achar o bot que tá naquela função. Você pode fazer o seguinte. No Inspector, lembra que ele sabe de tudo, né? Então, se você vir aqui e dar ponto, tem esse get ball, tá vendo? Então, se você pegar a bola, depois você pode pegar e printar, por exemplo, tudo isso aqui que eu printei do player. Que ela também tem uma posição, também tem uma velocidade, tá? Então, a velocidade, ela vai ser uma direção e uma speed. Na verdade, é velocidade... É que eu confundo, né, as traduções em inglês. Velocity e speed é diferente, mas... Eu posso printar aqui, por exemplo, ball speed, vai ser isso daqui. Porque a bola tem tudo isso, o goleiro tem tudo isso. Então essas informações de velocidade, de a posição no campo, todos os elementos têm. É isso que você ia perguntar? Isso. E para usar o vetor, eu tenho que passar as coordenadas do vetor e uma velocidade sempre? Então, qual que é o negócio aqui? O Lugo, ele tem várias abstrações para te ajudar. Então, quando que a gente vai usar isso? Para fazer algum cálculo, você pode usar, sim, você pode somar, né, como você quiser. Só que aí, vamos supor, por exemplo, que eu queira chutar usando um vetor, né? Eu posso pegar aqui e fazer uma kick order. E aí, falar inspector. E aí, tudo que é ordem é make. E aí tem essa ordem aqui chamada make order from vector. Então, você pode se mover a partir de um vetor, tá? E aí, você tem que passar? Você tem que passar a direção e a velocidade. Beleza? E aí, ele só vai basicamente mudar a direção e a velocidade do seu bot. Beleza? Então, você pode fazer isso a partir de um vetor, sim. Só que, se você pegar e fazer make order move max speed aqui, tá vendo? Que é a que a gente usa. Você só precisa passar um ponto, que aí por trás dessa função aqui, ele já vai automaticamente mudar o vetor para ir para aquele ponto, sabe? Então você pode fazer as coisas tanto por vetores, se você preferir, se tiver facilidade com física. Só que eu, por exemplo, eu programo muita coisa só com base nos pontos, assim, sabe? Que eu acho que é mais fácil de visualizar, né? E aí ele muda para você qual que é o vetor, qual que é a velocidade para você ir para o ponto que você escolher aqui. Fechou? Fechou. Tô contemplado. Valeu, valeu. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi aqui no chat. Isso, velocity é a velocidade mais a direção. Boa, Rubens. Ô, Torugo, Sim, só acrescentando aí a pergunta que como é o nome dele mesmo? Matt isso. Jubileu fez. Uma coisa interessante de fazer com vetores é você somar vetores para você definir, por exemplo, uma rota de fuga, né? Imagina que do seu ponto onde você está, para cada oponente, você traça um vetor, né? Se você somar todos esses vetores e inverter, vai ser o melhor ponto de fuga, para você fugir de todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. Então dá pra fazer várias lógicas assim. O negócio fica tão avançado quanto você quiser, né? Se você quiser desviar, assim. Eu acho que tem até uma aula antiga que o Rubens fala isso, mas enfim. Você pode fazer operações com vetores também. Mas o importante é que você consegue acessar tudo isso por meio do Inspector aqui e saber o que está acontecendo, tá? Então, com o Inspector você vai conseguir pegar informações do que está acontecendo. Então, por exemplo, a bola. O Inspector vai te falar o que mais? Get. Quem que é o goleiro do meu time? Quem que é o goleiro inimigo, tá? Então o Inspector ele fala tudo que você quiser, assim, do jogo, tá? Beleza. Então, eu vou comentar esses prints aqui. A gente já sabe como é que a gente pega as informações, tá? E aí, vamos pegar e começar a melhorar esse bot, então, tá? Agora que a gente já viu onde que a gente consegue acessar a documentação, tá? Pra
ver, aqui tem um jogador, ele tem uma velocidade, que é uma direção e uma speed, ele tem isso, ele tem aquilo. A gente sabe que as ordens são essas, assim. Como é que a gente junta todos esses elementos aqui pra fazer uma lógica, né? Então, beleza, vou só soltar o jogo aqui e vamos ver como é que o nosso bot tá jogando. Então, o que vocês estão vendo de problema com esse bot aqui com relação ao bot adversário? Eles estão meio bobinhos, vocês não acham, não? Ó, tomou gol. Vocês têm alguma sugestão, assim, Tá vendo que tá todo mundo tentando pegar a bola, tá todo mundo fominha pra caramba, e aí, tá vendo? Tá todo mundo um pontinho. Você tá vendo isso? É, um time bem unido. E aí, pessoal, por que que isso tá acontecendo? Por que que o bot tá... tá todo mundo tentando pegar a bola, mas Vitor Hugo... Pensa o seguinte. Esse código aqui, pensa que se fosse um campeonato de robôs, assim, que realmente fosse uma máquina, cada robozinho, é como se você carregasse esse código em cada um dos robozinhos, tá? Então, cada um dos robozinhos vai fazer exatamente o que você colocou aqui, tá? Não tem como se fosse um bot mestre, que ele sabe onde é que tudo tá, e vai falar, bot tal vai aqui, bot tal vai pra lá. Não. Todo bot vai pensar a partir da perspectiva dele. Então, o que tá acontecendo aqui, pessoal? Tá vendo que o cara tá com a bola, né? O inimigo. Que estado que é, então? A gente tá... defending. O que ele tá fazendo na defesa? Ele tá falando o seguinte. Pega a ball position. Então, eu vou falar, inspetor, me dá a bola. E da bola eu quero a posição. E ele tá falando o seguinte. Eu quero me mover em direção à bola. E tentar pegar ela. Então, todo mundo tá se movendo em direção à bola e tentando pegar a bola. Oxi, isso aqui tá muito ineficiente, vocês não acham, não? Que aí o pessoal vai ficar todo mundo correndo atrás da bola assim, parecendo umas baratas tontas. Então a gente pode começar a melhorar isso. O que a gente pode fazer, por exemplo? Eu quero que só alguns jogadores que estejam mais próximos da bola peguem ela. Vamos tentar, então, fazer uma função nova aqui pra gente fazer essa lógica? Eu vou vir aqui embaixo, tá? E fazer uma função nova. Que vai ser uma função que eu vou chamar de get closest players. E aí, tá vendo que todas aqui recebem um self, né? Que elas são dentro da classe. E aí, para fazer closest players, o que será que eu preciso? Os jogadores vão estar mais perto de um ponto, né? Então, eu vou receber aqui um point. Você pode falar que tipo que é nas outras funções, só que o Python não precisa, tá? E eu vou receber também um inspector. Eu vou colocar aqui que é um inspector do Lugo, que é o Game Snapshot Inspector, tá? Só para facilitar a vida. Mas você pode receber de qualquer forma que eu acho que dá bom, tá? Então, eu quero pegar nessa função aqui quem são os jogadores mais próximos desse ponto. Aqui, eu vou pegar closest players, eu vou falar closest players aliados, tá? Então, eu vou falar, por exemplo, guest closest ally players. Tem várias formas de fazer. Eu acho que eu vou fazer diferente, então. Vou fazer get closest players. E eu vou receber uma lista de jogadores aqui, tá? Então, vou fazer uma player list. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista de jogadores que eu vou receber e eu vou ordenar eles de acordo com a distância pro ponto. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, basicamente, e fazer uma ordenação. Então, o Python tem essa função chamada sorted, tá? Que ele vai receber aqui uma lista, que é a player list. E aí, eu quero ordenar de alguma forma, né? No Python, a gente pode definir aqui, e aí vocês podem usar ChatGPT para ajudar a codar, né? Acho que o Rubens depois até pode dar uma sugestão de como fazer isso melhor. Mas eu vou fazer aqui uma chave de ordenação. E ela vai receber um player qualquer, tá bom? E ela vai retornar o quê? Eu quero ordenar pela distância. Então, como é que eu faço distâncias, né? Isso até é bom de comentar. Mas tem uma função aqui no Lugo4Py, na biblioteca de geometria. Você pode até... Tem funções básicas lá, até. Que tem nessa biblioteca, Vitor Hugo? Aperta Ctrl, dá clique. E aí tem várias funções aqui de vetores. Você pode ir programando as suas separadas também, tá? Mas o que a gente quer aqui, ó? Eu vou apertar... Ó, já tá aqui. Distance between points. Então,
é uma função que calcula a distância euclidiana, né? Que é a distância reta, assim, entre 2 pontos. Então, ele vai receber 2 pontos e calcular a distância, beleza? Então, o que eu faço aqui? Vou pegar gel, distance between points. Eu quero saber a distância entre o point que eu recebi, aqui na minha função, tá? E o player ponto position. Então, estou recebendo um player, e aí eu vou ordenar eles de acordo com essa distância entre os pontos. E aí, como é que eu faço? Eu passo aqui nessa função, closest players, com essa sort key. Ele vai ordenar para mim, e eu posso retornar, então, closest players. Então, fizemos nossa primeira função, de pegar quem são os jogadores mais próximos, e não precisa nem passar um inspector no final das contas, tá? Porque a gente passa direto uma lista de jogadores. Então, ó, fizemos aqui uma funçãozinha nossa de pegar os jogadores mais próximos de um ponto. O que a gente faz? Acabou de fazer uma função nova? Testa. Então, vou, por exemplo, pegar no onDisputing, tá? No onDisputing ele tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo tá tentando só ir para a direção da bola, tá? E pegar. Então, tem 2 ordens, que é move para ball position e uma catch. Então, tá todo mundo tentando ir para a direção da bola e pegar. Tá uma bagunça. Vamos tentar, então, a partir do onDisputing, ver se deu certo essa nossa função, né? Então, eu vou chamar aqui closest players vai ser igual self, por quê? Porque eu tô pegando uma função de dentro da minha classe aqui, self.getClosestPlayers, tá? E aí, então, eu vou pegar, eu quero os jogadores mais próximos do quê? Da minha bola. Então, jogadores mais próximos da ball position. E aí, quero ver quem estão mais próximos, jogadores do meu time. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e criar uma variável aqui chamada myTeam. E aí eu vou lá no inspetor e falo, inspetor, me dá aqui os jogadores do meu time. Então, get myTeamPlayers. E aí ele vai retornar aqui, ó, ele fala uma lista de jogadores. Perfeito. Vou passar a lista de jogadores aqui também, tá? Aqui vai ter vários jogadores. E ele vai retornar agora essa lista de closest players. Como é que a gente sabe se tá certo ou não? Vamos testar. Vamos printar tudo aqui, né? Então, para um player nessa minha lista de closest players, eu vou só printar quem tá aqui na ordem, né? O número de cada um. Então, eu vou printar, por exemplo, player. E aí o F era aqui dentro, né? Calma aí, eu tô me adiantando. Isso aqui. Isso aqui. Agora me enganei na sintaxe aqui, mas é player.number. Vamos printar, por exemplo, o número do jogador, só para saber quem que tá mais perto, né? Então eu vou printar tudo na mesma linha, assim, no printzinho do Python. Eu vou falar, jogadores mais próximos. Próximos da bola. Então, ó, salvei aqui. E aí tá vendo que ele tá desconectando todo mundo. E beleza, né? Vamos pegar aqui. E como é que a gente testa isso? Eu vou rearranjar todos os bots. Eu vou, ó, tirar o 9, todos pra cá, né? Eu vou colocar numa distância que eu sei exatamente quem tá mais próximo. Então, ó, vou colocar o 3, o 4, o 8, o 5. Todo mundo numa fila indiana aqui. Pra bola, tá? Pra eu saber qual que é a ordem. Beleza? Aí, ó, faltou o 7. Eu vou colocar mais atrás ainda. Perfeito. Então, eles estão nessa ordem que eu coloquei. Em que função que a gente colocou esse print? Foi lá no onDisputing, né? Então, eu vou abrir qualquer bot, por exemplo, o 10, ele vai estar onDisputing, né? Eu vou dar next aqui. Perfeito. Então, tá vendo que tá todo mundo se movendo em direção à bola ainda. Mas aí, se eu vim aqui... Opa, era onDefending, né? Perfeito, eu vou colocar esse negócio lá. Viu? Até eu confundo os estados de vez em quando. Então, é só pegar closest players e mostrar quem tá mais próximo, né? Então... onDefending. Eu vou vir aqui, ó. E só pegar os closest players e mostrar quem tá mais próximo, tá? E aí ele vai desconectar todo mundo aqui pra carregar o código de novo, né? Mas aí vamos colocar de uma forma que fique fácil saber pra gente quem é que tá mais próximo. Porque, por exemplo, se eu dar next aqui agora... Olha, deu erro. E é ótimo dar erro, porque a gente vai resolver os erros ao vivo, porque vai dar erro o tempo todo pra vocês também. Então tá falando, ó, get closest players, precisa do myTeam. Tá falando, myTeam não tá definido.
Por quê? Porque esse myTeam que eu peguei lá em cima, eu não peguei aqui, né? Então, faltou eu colocar myTeam. Vai ser self não. Inspector, get myTeam players. Então, ó, agora eu já declarei isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Pode estar recarregando todo mundo. E é perfeito. Recarregou, tá falando we are playing. Pronto. Dei next. Agora ele tá printando aqui, né? Jogadores mais próximos da bola. É isso daqui. On defending. Não tá muito fácil de ver, né? Se tá funcionando a nossa função. Dá pra ver que, o 10 tá mais pro final, mas vamos colocar numa ordem aqui que a gente vai ter certeza de que ele tá ordenando por distância a bola. Então, ó. Assim, assim, assim. Coloquei na fila indiana jogadores. Agora eu vou dar next. Perfeito. Observa que agora ele falou aqui, ó. 7, 8, 4, 10, 11, 9. Tá exatamente na ordem que a gente colocou aqui, né? Por distância até a bola. Então tá vendo que a gente acabou de fazer uma funçãozinha super simples, mas que ela vai falar quem tá mais perto, né? Show de bola, tranquilo até agora. Perfeito. Qual que era o problema inicial? A gente não queria que nem o Thatcher falou, que ficasse esse time unido, que todo mundo vai pegar a bola, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, eu quero só que os 3 mais próximos peguem a bola, tá? Então, beleza. Deixa eu ver, o Thatcher tá digitando. Claro, mostro. Aqui, ó. Essa é a função. Isso aqui são coisas de Python, tá? Eu só defini uma outra funçãozinha que ela vai falar pelo que ele vai comparar. Aí eu tô comparando pela distância entre os pontos. Isso aqui, pessoal, podia ser até uma função sua mesmo, tá? Se você quiser, tipo, a sua distância, você vai receber, tipo assim, um ponto A e um ponto B. Você pode, tipo assim, pegar e chamar ela aqui depois, tá? Pra fazer isso. Mas é só uma funçãozinha que já tem no Lugo que ela calcula essa distância pra gente. Show? Beleza. Então, qual que era o problema inicial? Tá todo mundo querendo pegar a bola. Então eu vou até soltar aqui, ó. Os caras estão juntando tudo em cima da bola, tá fazendo um montinho ali, né? Então, o que a gente vai querer fazer agora? Quero que pegue a bola, né? Somente quem tá mais próximo. Então, por exemplo, os 2, 3 mais próximos, pode ser? Então, ó. Vamos lá no OnDisputing, que a gente tava fazendo antes, né? E a gente sabe quem são os closest players. E aí, eu vou declarar um N aqui, qual que é? Que vai ser o número de jogadores para pegar a bola. Então, vou colocar o número de catchers, pode ser? Então, o número de catchers vai ser 3. Então, eu vou declarar aqui os catchers, que são os pegadores, quem vai pegar mesmo, vai ser a lista de closest players. Só que eu vou fazer esse negocinho do Python aqui, que eu consigo definir que eu quero só os 3 primeiros da lista. Então, eu quero somente os 3 primeiros que eu defini, que vão ser os meus catchers. Perfeito? Então, joia, pessoal. Eu vou até comentar isso aqui para não ficar printando, né? Não, vou deixar. E aí, como é que eu sei, então, se eu tô nessa lista de 3 mais próximos, né? Que ele pegou para mim. Bem, eu vou ver se... e aqui, tá saber quem sou eu. Eu posso vir aqui e falar me, vai ser inspector.getMe. Que agora eu sei que jogador sou eu, tá bom? Então, se me estiver dentro da lista de catchers, eu posso falar, então, tá bom, então eu tô nos mais próximos. Então eu vou comentando aqui. Sou um dos N mais próximos. Então, aí sim, eu quero que ele vá em direção à bola. Então, minha move order vai ser essa, beleza? Se não, eu não quero que ele pegue a bola. O que eu quero que ele faça, então? Eu quero que ele fique numa posição padrão dele, né? Que é como se fosse na formação. E isso, pessoal, está definido aqui nessa função getMyExpectedPosition. Porque, além de definir a posição inicial, a gente define, e eu vou passar por essa lógica depois, onde que ele tem que estar em cada momento do jogo. Então, se for mais defensivo é aqui, se for normal é aqui, se for ofensivo é aqui, né? Então, beleza. Então, se não, eu vou só me envolver para onde? Então, eu vou pegar Inspector, Make, Order, Move. E aí, tem que move, tem vários aqui, né? Tem com vetor, tem parar, né?
Mas eu vou pegar Move Max Speed pra onde? Bem, eu quero pegar minha posição esperada, que é essa daqui, Get My Expected Position. E aí, beleza, Get My Expected Position. Ele tá esperando receber o quê? Um Inspector. Então, um Inspector. Se você quiser saber como é que usa a função, dá um Ctrl F e vê onde mais usaram ela. Olha, vamos ver. Usaram aqui, ó. Então ela pega um Inspector, um Mapper e o Number. Perfeito? Então eu vou copiar essa função aqui. Ela basicamente está querendo dizer para um jogador, você vai passar o número dele e vai falar onde que ele tem que estar na formação. Então agora, o que está fazendo? Se ele for um dos mais próximos, então se eu estiver nessa lista aqui que eu chamei de catchers, eu vou em direção à bola. Se não, eu vou pegar e eu vou até tirar essas outras coisas aqui para ficar mais limpo, né? Então aqui a gente está fazendo aqui, ó, pegando somente os N jogadores mais próximos, que é pegar os mais próximos ordenados, depois pegar somente 3 deles, e aí se eu for um dos mais próximos eu tento ir na direção da bola, se não, eu vou para minha posiçãozinha. Fechou? E aí eu sempre passo então essas duas, uma dessas move orders que eu defini, ou essa daqui. Perfeito? Então, o que tá falando? Atividade... Tá bom. Muita gente entrando aí. Famoso. O que a gente vai fazer então? Vamos pegar e reiniciar o jogo rapidinho. Só pra gente ver aquele começo. Porque agora somente os 3 primeiros têm que pegar a bola, tá? Do jeito que a gente codou. Porque a gente fez assim diferente. E aí já tem que melhorar, tá? Então eu vou nem printar closed, né? Eu vou printar aqui quem são os catchers. Então, ó, jogadores que vão pegar a bola. São os meus catchers aqui. Vou printar o número deles. E aí, ó, para reiniciar, é só dar um Ctrl C lá e dar Docker Compose Open de novo. Que aí ele vai voltar do começo, assim, jogo zerado. Pra gente ver se no começo, quando ela tá em disputa, né? Se só 3 vão pegar. Aí eu vou deixar pausado aqui. Então, eu preferi voltar para a posição inicial. Realmente não precisava ter parado, porque ele já carrega o código de novo, tá? Só que eu queria estar nessa posição inicial aqui, que ninguém tem a bola ainda. Perfeito? Então, ó, vou continuar vendo aqui. E aí, jogadores vão pegar a bola. Opa! O que ele tá falando? Ele tá falando aqui, 10, 11, 10 e 8 é quem vai pegar a bola. Então, tá vendo aqui? Quem tá apontando pra bola agora, todos estão pra frente. Só o 8, o 10 e o 11 estão indo pegar a bola, né? Então tá vendo que os outros estão se movendo pra frente. Mas quem tá indo pegar a bola são só esses daqui. Então tá vendo que nossa função já funcionou. Show de bola? Então... tranquilo? Vamos pegar aqui essa função que a gente acabou de fazer. E aí, vamos pegar e... primeiro eu vou deixar rodar o jogo, né? Ver se tem que melhorar mais alguma coisa. Aí você fala, eita, Vitor Hugo, mas a gente pegou... acabou de fazer a funçãozinha pra ver se vai... só 3 pegar a bola, mas tá todo mundo indo em direção à bola, né? Por quê? A gente fez isso só na função de onDisputing, que é quando ninguém tem a bola, né? Mas aí lembra que no onDefending tinha o mesmo problema? Vamos pegar e replicar essa lógica então, né? Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Pegar os N mais próximos. Pegar e ver se vai em direção à bola. E eu vou replicar aqui. Então, em vez de fazer sempre essa move order assim, vai e pega a bola. Agora, quando eu estiver defendendo, né? Vou tirar esse print aqui. Aí falta dizer quem que sou eu, né? Então, eu vou pegar me lá no inspector, né? Falar, ó, get me. E agora também, quando eu estiver defendendo, eu quero, ó, se eu for um dos 3 mais próximos, eu vou pegar a bola. Senão, eu fico na minha. Perfeito? Vamos ver se vai melhorar alguma coisa agora. Oi. Deixa eu dar uma sugestão aqui. Pode falar. A sua imagem travou aqui e eu imagino que seja porque o vídeo está ficando muito longo. Talvez seja uma boa ideia você parar o vídeo, começar a gravar de novo, para não fritar a sua máquina aí. Perfeito, tá bom. Eu não sei se